O Papa Leão de agora é o falso profeta do Apocalipse. Olha só os papos dos caras. Vamos ver. Esta aqui foi a capa da revista The Economist do ano de 2025. Se você parar pra prestar atenção, nessa imagem aqui há um rosto oculto, né? Você consegue ali ver certinho, né? Os olhos, nariz e boca. Então vamos lá, aqui começa a loucura, cara. Se você parar pra prestar atenção nesse Mas tem o homem dos Black Marys aqui. sorrisinho aqui, você vai ver que ele é bem semelhante a esse sujeito. Aí você vai se perguntar, Só se você quiser que seja. Se eu quiser que seja semelhante a qualquer sorriso, ele vai ser semelhante a qualquer sorriso. De lábios finos. Pode ser o Sérgio Moro. Sérgio Moro tem boca de pato. Olha lá. Olha aqui. Meu Deus. Me disse não é uma boquinha de pato igualzinha a essa aqui. É igual. É igual. tá, mas quem que é esse cara aqui? Bom, ninguém mais, ninguém menos do que o Leão XIV, o mais novo Papa do Vaticano. Da onde? Meu Deus! Como conseguiste fazer essa ligação? Tá, segue o vídeo. Como há algum tempo atrás ninguém sabia da existência desse cara, mas a revista não só acertou que ele iria virar Papa, como também que o Donald Trump iria. A revista acertou que ele ia virar Papa. Já? Ué. Ia ser presidente, e ainda por cima não sozinho, mas sim com a ajuda do Elon Musk. Bizarro, né, cara? É como se essas eleições fossem só uma fachada. É como se tudo tivesse ali, né, bonitinho, programadinho, pra acontecer no tempo certo. Aí, é claro, vem as teorias, né? O famoso Daniel Mastral, um cara que fez um monte de previsões que, surpreendentemente, né, aconteceram. Ele disse em um podcast que supostamente o próximo Papa, depois do Francisco, seria o último Papa. E logo, o falso profeta do livro do Apocalipse. O falso profeta... O falso profeta é o que TH, muito obrigada pelos 6 meses. Arigatou. vai dar apoio aonde... Cara, na moral, qualquer pessoa que tende a fazer adivinhação, quer adivinhar o futuro, fala que, esse é aquele... Como é que fala? Esse é aquele negócio que tá escrito na Bíblia que vai acontecer. Pra mim, qualquer pessoa que faz tipo disso já tá errada e é falso. Primeiro, porque não é negócio de papai do céu ficar adivinhando o futuro. E também na Bíblia até tem muitas profecias, mas nenhuma delas tem dias datados ou alguma coisa assim. Então, pra mim, já começou errado por aí. o anticristo, que supostamente será o próximo Papa, depois do Francisco, pela profecia bíblica de Apocalipse 17. Ele se Aí é que tá, cara. Não tem nenhuma dessas profecias. Elas com certeza vão acontecer, mas nenhuma delas tem datas, velho. Não é exata, não dá pra saber exatamente. baseia no fato que, após o Tratado de Você pode dizer que interpretou de uma forma, mas a interpretação é muito sugestiva. Sugestiva não, subjetiva. Latrão, em 1929, Latrão, acho que é assim que se pronuncia, o Vaticano ele ganhou um poder de Estado. No caso ali, o Papa é o chefe de Estado da cidade do Vaticano, né? Um país totalmente independente. Assim como o rei, ele tem bandeira, o exército, que é a guarda da Suíça lá, moeda e embaixadores. Ele é soberano absoluto do Vaticano. Ou seja, ele tem mais poder que um presidente comum, né? Enquanto o presidente depende de todo um consenso, etc., ele que é o cara. É válido lembrar que Mas também quem sou eu? durante a Idade Média ele tinha mais poder ainda, muito mais. Porra, o Papa ele tinha autoridade sobre reis e imperadores, cara. Ele podia excomungar governantes, interferir em sucessões e até mesmo declarar guerras E hoje em dia, acho que com certeza não tem mais isso, né? ou cruzadas. Então, O pão não tá queimado, ele só tá preto. Tá gostoso. o Papa, ele não era pouca coisa, cara. Inclusive, hoje em dia ele não é pouca coisa, tá? Pra você ter uma ideia, ele é chamado de o Vigário de Cristo, que significa nada mais, nada menos, né, do que o representante de Jesus na Terra, né? Hoje em dia só não pode declarar guerra. Muito obrigada, João Pedro. Muito obrigada pelos 5, tá? Os líderes já vêm tudo excomungados agora. Representante de Jesus na Terra.
Então, resumindo, né? Depois de citar o Tratado de Latrão, o Papa é basicamente um rei, cara. Mas aí que vem as teorias. Porque o livro do Apocalipse diz que o 8º rei, né? Que vem dos 7 anteriores, ou seja, é tipo uma sucessão. Esse 8º rei é a besta. Não o anticristo, tá? Mas sim o falso profeta. E logo em seguida eu já explico pra vocês. Mas vamos lá. Tá. 8 reis. Vamos lá. Primeiro tivemos o Pio XI, né? Isso era válido quando o Estado era absolutista. Só que ele não contaria porque ele já estava exercendo o ofício No Brasil tem o Tratado de Ladrão. antes mesmo do tratado, ou seja, a contagem começaria em Pio XII, seguido por João XXIII, Opa, dei pausa sem Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e o Francisco seria o 7º, né? Ou seja, Leão XIV seria o 8º Papa, segundo essa teoria. Mas obviamente a gente não pode pegar um versículo isolado e confirmar tamanha afirmação sobre alguém, né? Então vamos lá, cara. Dá até medo, porque o Apocalipse é o livro mais bizonho de ser interpretado da Bíblia. É E cheio. tipo assim, se tá escrito isso, se é exatamente isso, não é meio lógico que eles nem iam querer colocar alguém, ou alguém não ia querer ocupar esse cargo porque tá escrito uma parada dessa? Não sei. De metáfora, coisa literal e não literal, parábolas, enfim. Então, mas olha só, o capítulo em questão ele começa assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Eita, caralho. A grande prostituta é vista como um sistema religioso que se vendeu ou se corrompeu. E não só uma entidade religiosa, mas sim a mãe delas, porque gerou muitas outras, né? E que seduz reis e povos com falsas doutrinas e alianças políticas. Eu não sei se o Daniel Mastral ele interpretava assim, mas muitos interpretam essa meretriz ao Vaticano, pois é o maior sistema religioso do mundo e possui alianças políticas globais. Lembrando que eu não tô fazendo um ataque à religião católica, ok? Jamais. Tenho muito respeito por essa instituição. Isso aqui é só uma das várias maneiras de interpretar esses versículos. E é sempre importante a gente ficar atento, porque diz que até os salvos, né, serão enganados. Então o negócio vai ser feio, cara. Então, enfim, ali depois diz que está sentada sobre muitas águas. Daí você já fica, nossa, cara, mas águas? O que seriam essas águas? Como assim? Ainda bem, né, que ali mais pra frente é explicado, né? As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, ela não... O mundo, ele é basicamente água, né? Não está restrita a um só lugar. Atua sobre todos os povos, línguas e nações. Hoje em dia, graças à internet, a gente sabe que isso é possível. Agora vamos forçar um pouquinho a barra, tá? Vou forçar um pouquinho a teoria, tá? Se você parar pra ver a eleição do Papa, você conseguirá enxergar essas águas que, né? São uma multidão de pessoas de diversas partes do mundo. Ah, mas aí... Você consegue ver ali claramente as bandeiras de diversos países. E É um evento, né? É um evento. gostando ou não, uma Evento clara mundial. idolatria a um homem, né? O capítulo segue com a Há controvérsia. qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Fornicar aqui é simbólico. Ele refere-se a alianças espiritualmente infiéis. Ah, eu quero ver os comentários desse. Os reis da terra, né, são governantes e líderes mundiais, né? Ou seja, presidentes na linguagem de hoje, né? Esses presidentes, eles teriam se aliado à grande prostituta, que seria esse sistema religioso corrupto. Isso representa a mistura indevida entre religião e poder político, onde líderes se vendem por influência, manipulação ou controle. É por isso que tem pessoas que reforçam muito essa teoria, né? Eu já vi gente questionar. Vocês acham que os líderes do mundo estão lá com o Papa porque eles reconhecem a importância da palavra de Deus ou por conta da gigantesca influência do Vaticano, né? Não posso mentir, é um bom questionamento. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Isso quer dizer que as massas do mundo inteiro, elas foram, né, seduzidas, entorpecidas espiritualmente. Bons relacionamentos e acordos. Por essa influência. Seja por falsas promessas, doutrinas distorcidas ou uma religião politicamente conveniente. Mas aqui, meus amigos, né, a coisa começa a ter uma coincidência muito mais bizarra. E a mulher estava vestida de púrpura
e de escarlate e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas. É necessário entender que escarlate é um tipo de vermelho, e púrpura, como vocês devem saber, é roxo. Agora veja bem as roupas que eles estavam vestidos. Mas aí é duro. Vermelhinho. Pô, e aqui tá, porque eu nem sei também qual é a roupa que o outro tava vestindo. Ou porque... Mó bonitinha a carinha dele, né? Uma carinha de um avô fofo. Não vou explicar. Você nunca me explica nada. É o certo, que certo, cara. É importante deixar claro aqui, né, que esse perfil de cores ele não é exclusivo desse Papa. O Vaticano já usou essa coloração desde a fundação da igreja, né? Tá vendo? Porém, isso pode ser mais um indício de que João viu o Vaticano Não tô gostando. Vou descobrir o meu chuvaquinho. em sua visão, ok? Ainda mais que esse é o 8º, né? Ou seja, a tradição de usar essas cores é herança direta da Roma pagã, né? Ou no caso, o Império Romano, de onde a igreja teve origem, né? Então, mas todo Papa veste essas cores aí. Ok, mas vale lembrar que, segundo a teoria, esse seria o 8º, né? E tinha na sua Aí, ó, é isso que eu tava falando. Dá pra saber qual é a roupa que os outros estavam usando. Esse aí, os outros estavam usando a mesma cor de roupa, né? Então... mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia de sua fornicação. Aqui já é simbólico. Por quê? Porque o cálice, ele parece santo por fora, né? Porque ele é de ouro, mas ele tá cheio de abominações Cálice? espirituais. O que isso quer dizer? Isso basicamente mostra o Então, Alcatra, é porque eu realmente não sei. Eu não sei nada, não sei nada não. Eu sei algumas coisas sobre a religião católica, obviamente. Mas eu não sei tudo, até porque eu sou o quê? Eu sou protestante. Eu não acredito nesse negócio aí, mesmo sendo protestante, não acredito em nada disso aí. Já falei que, inclusive, qualquer pessoa que tente adivinhar alguma coisa assim, pra mim já tá errado, porque a adivinhação é coisa do demônio. Mas, tipo, quantos papas já existiram no mundo? Porque realmente são 8 certos? 8 certos? 200. É isso que eu sei. Isso, na verdade, é a minha pergunta que eu sempre quis fazer. 280 papas e várias cruzadas, e só agora vem o anticristo. Então, porque aí deve ter alguma interpretação também, né? De que eles estão contando ali o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque essa realmente é uma pergunta que eu sempre fiz aí. Tipo, de onde tiraram a conta do primeiro até o 8º? Então, mas aí é que tá. É que a Bíblia toda, na verdade, ela é feita pra interpretar também. Tipo, até porque tem muitas coisas ali que quando você lê, tipo, você tem que ter um estudo mais profundo pra você poder entender. Então, basicamente, você precisa interpretar. E dependendo do momento que você tá vivendo, às vezes aquela passagem, ela muda completamente aos seus olhos. Eu não sei até que ponto é errado falar isso, mas acontece. Você tá vivendo um momento e você lê aquela passagem, ela te toca de uma forma e aí depois ela te toca de outra forma. Não sei muito bem explicar. Mas aí é como eu disse, tipo, cabe interpretação, cabe. Mas a interpretação também, às vezes, ela é muito subjetiva. E tem gente que interpreta de forma completamente errada. Tipo, tem gente que interpreta de forma, tipo, assim, caralho. Mas ali foi burrice, né? Aquele pastor que tava comendo a mulher do amigo lá e falando que a Bíblia que mandou ele ir pegar a mulher e adulterar com ela. Aquele pastor fez uma interpretação. Vai, pega aquela mulher e adultera. Foi isso que ele entendeu. o contraste entre a aparência de santidade e a realidade interna de corrupção. Ou seja, o que é bonitinho ali por fora, por dentro, pode parecer escondido, né? Pode parecer bonzinho, né?
Ou seja, tem um versículo lá que fala, né, que ele parece cordeiro, mas ele fala como dragão, né? E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das Todo mundo já viu esse vídeo. prostituições e abominações da terra. Aqui vamos viajar um pouquinho, cara. Eu sei que não tem nada a ver, mas eu acho válido falar aqui também. Na testa desse edifício existe um texto também, porém não é igual ao livro de Apocalipse. Ali ele diz: em honra ao príncipe dos apóstolos, Paulo V Borghese, romano, sumo pontífice, no ano de 1612. Esse é o problema de deixar livre interpretação. Então, eu concordo, só que aí eu concordo também até certo ponto, porque, na minha opinião, pelo menos, o estudo bíblico, ele é necessário, porra. Tipo, você tem a Bíblia em casa, você lê, e aí você, né, tentar ter mais um entendimento sobre isso. Eu não acho que isso deveria ser exclusividade de, sei lá, de um padre. Mas aí, acho que os católicos têm outro pensamento, né? Não acho que deva ser. Que daí também é dar muito poder só para um grupo seleto de pessoas, que aí pode também, né? Que aí fazem a mente de outras pessoas que aí não iam ter acesso àquilo. Eu acho importante. Mas daí, o lado ruim, a faca de dois legumes, é que aparece um monte de gente interpretando tudo o que quer, da forma que quer. Último ano de seu pontificado. Perceba que o texto ele usa a palavra mistério, né? O termo mistério indica que não é literal, mas simbólico. Algo oculto e revelado somente aos espiritualmente... Não. Gank, isso não acontece. O que acontece é que as Bíblias, elas têm várias, no caso, linguagens, mas não de que mudam o que tá escrito, mas sim de... Como é que eu posso falar isso, gente? Que tem linguagens mais difíceis e linguagens mais fáceis para mulas como eu. São várias traduções. Tipo, que tem umas linguagens que só pessoas muito inteligentes entendem. E tem linguagens que só pessoas muito mulas vão entender. A informal e a formal. E aí tem várias linguagens. Mas, tipo, não que mudam, sabe? Várias... Tipo, todas as denominações mudam, tipo, tudo que tá escrito. Não é isso. É formas diferentes de dizer a mesma coisa. É tipo isso. Agora, a diferença é que tem realmente uma diferença da Bíblia evangélica para a Bíblia católica, é que na Bíblia católica acho que tem uns 5 livros a mais. E aí na evangélica não tem. Essa é a diferença. Mas, tipo assim, o resto Tipo, o resto é igual, assim, tipo, não muda nada. Inclusive, é nesses livros da Igreja Católica que tem a mais, que tipo, fala sobre, sei lá, aquele negócio que... Purgatório. Tipo, tem um livro desses que é diferente na Bíblia dos católicos que fala sobre purgatório. Tipo, do, da, da Bíblia protestante já não tem esse livro. Inclusive, é por isso que na Igreja Protestante não se acredita em purgatório, só na Igreja Católica. Dá essa pequena diferença. Temos. Será São 7. que João estava lendo o verdadeiro significado dessa escrita? Não sei, Não dá interpretação diferente, Gank. É só pra você ser uma mula do jeito que você é e entender. Pergunta. Eu vi... É claro que... Mas aí também, mano, tipo... Daí, se for realmente querer ver a Bíblia da forma que ela é, tipo, tem que pegar, tipo, a mais antiga em hebraico, que foi a primeira. E daí... Caralho. Que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E, vendo-a, eu maravilhado. Mas pastores realmente fazem isso. E é muito bom fazer isso. Tem muitos pastores, pastor mesmo, quando ele quer realmente fazer um curso de teologia, ele pega várias bíblias de várias interpretações, inclusive a católica. Porque é realmente um estudo aprofundado a se fazer. Não é só, tipo, fazer igual... Tipo, e eu reconheço que tem muitas igrejas protestantes que fazem isso, de pegar um cara completamente despreparado, que tá ali pra abrir uma igrejinha em Pirapora, tipo, sem ele ter estudado nada do que precisava.
Maravilhei-me com grande admiração. Aqui eu vi que muitos, eles associam esse versículo com o período da Inquisição, quando a igreja perseguiu cristãos, hereges, cientistas e outros que discordavam da sua doutrina oficial. Mas eu não tenho certeza disso, é somente uma das interpretações. Olha o fato curioso aqui, cara. O João, ele se admira, porque a mulher, ela parece... Aí vem o The King de pau. Não, mas isso daí é a mais sacanagem das sacanagens e das sacanagens. Esse The King de pau é the best. Fato curioso aqui, cara. O João, ele se admira, porque a mulher, ela parece religiosa, bela, poderosa, mas na verdade é uma assassina espiritual. Aí o anjo chama atenção nele, né, cara? Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O anjo, você vê que ele repreende João por se admirar da aparência. Isso simboliza que as coisas espirituais nem sempre são o que parecem. O que se apresenta como santo pode ser maligno, ok? O anjo agora promete revelar, o mistério, ou seja, ele vai explicar depois simbolicamente, quem são a mulher e a besta. Vamos ver se ele vai explicar mesmo o mistério, né? A besta que viste era e já não é. Uma guerra santa no chat. Tá todo mundo conversando muito bem. E há de subir do abismo e irá. Mano, olha, eu acho um tédio, eu odeio qualquer discussão, principalmente do Twitter, de católico versus protestante. Eu odeio, tipo, pra mim parece uma sinalização de virtude tão besta. Tipo, ou o protestante querendo dizer que ele sabe mais, ou o católico querendo dizer que ele sabe mais também, quando, mano, tá todo mundo errado, com os mesmos pecados na costa. Tipo, isso parece um bando, e às vezes é um bando de recém-convertido que tá se achando o santo da igreja agora, que pode falar tudo, sobre tudo. Quem sabe mesmo é o rapper da Branca. Esse aí sabe, com certeza sabe. Então, assim, e aí é cada gente que fala cada bobajarada, e aí é uns que defende que as meninas de 14 anos têm que casar, e aí eu não sei o quê. A perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que tornará a existir. Aqui já lascou, né, cara? Como que ela... Esses dias tinha um cara que é católico, né? Só vou falar que é católico pra exemplificar o que eu tô falando. Que é um cara bem novinho, né? Que ele estava defendendo que bater na esposa era certo. E, tipo assim, era certo com visão religiosa. Tipo, embasada... A visão religiosamente embasada de que bater na mulher era certo. Tipo, esse tipo de discussão que acontece no Twitter, aí é foda. Ela era, não é, mas tornará a existir. Como que você interpreta isso? Parece meio difícil, mas tem como. Fui defender e acabei apanhando. Olha lá, tá vendo aí, ó? O Alcatra tá apanhando dentro do seu relacionamento. Vocês acham isso certo? Hã? Aqui, então, são 7 reis, ou... E aquele Misashi que tava defendendo pegar a menina de 14 anos. Então, é isso, tipo, o menino tava religiosamente embasado falando que homens barbados teriam que pegar meninas de 14 anos. Ai, mano, aí é foda. ou rei. Olha as discussões que me vêm sobre religião no Twitter, é duro. 5 já caíram. Interpretação comum, Saindo do Twitter. né, aponta para os 5 impérios anteriores, à época do João. Então, antes de João ali você tinha, né, o Egito, a Síria, Babilônia, Medopérsia e Grécia. Dá bem certinho 5. Fanho é porque merece. Pode não saber o porquê, mas merece. É igual criança. Eu tenho barba desde os 12. Eita! E eles já caíram. Vamos por parte. Eu fiz essa tabelinha aqui para que você entenda bem. Ali em vermelho, né, tá a parte importante. O restante são os reinos que caíram. Já é. Refere-se ao império dominante no tempo de João, ou seja, o Império Romano. O outro ainda não veio.
Seria um reino futuro, posterior ao romano, Já até nos perdemos no vídeo, né, mano? que teria curta duração. Mas veja nem mais bem, do que aqui ele fica tá interessante. A besta que era Estamos na nossa própria discussão, dentro da nossa própria cabeça e bolha. e já não é ela também o oitavo. E é dos 7 e Beleza, vai à perdição. Alcatra? Vamos por parte. Era, né? A besta que era, refere-se ao Império Romano no tempo do apóstolo João. Por quê? Que Roma era a potência mundial que perseguia os cristãos. Já não é. Depois, né, como vocês sabem, o Império Romano ruiu ali em 476 d.C. Ou seja, parecia que o sistema romano havia terminado, né? E daí continua, também é o oitavo. Aqui o ponto, cara. Também é o oitavo. Aqui você tem que prestar atenção, né? Ou seja, um novo sistema surge. Não ligo pra isso, não. Caguei grosso. Eu realmente não ligo. Com aparência diferente, mas com o mesmo espírito imperial e perseguidor. Por isso que muitos identificam isso como a Roma papal, né? A Igreja Católica Romana com o poder político religioso. É porque, se você ver a história, ela se assentou sobre os escombros do antigo Império Romano. É dos 7, né? Ou seja, pertence à mesma linhagem dos impérios anteriores, Egito, Babilônia e principalmente a Roma, né? Ou seja, ela compartilha da mesma essência, né? Que seria, o que seria a essência de Roma, né? Domínio global, né? Porque No Twitter falam até que ela é mulher. Exatamente. Se eu fosse ligar pra alguma coisa que falam no Twitter, eu já tinha saído da internet. Eu não ligo pra isso, não. na época, Roma ela era considerada a capital do Império Mundial. Não ligo pra isso, caguei grosso. Deu até certo, né? Mas obrigada, bonitinho você se preocupar, tá? Cara. E mais tarde, né, o Vaticano ele passa a exercer um enorme poder político. Então, Roma é algo mundial, né? Então, não tem, cara. A resposta, ela dá 90% em Roma, ok? Outro versículo reforça ainda mais isso, né? Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Aqui pronto, cara. Olha só. Você me pergunta por que 7 montes? Cara, pesquisei. Roma é historicamente conhecida como a cidade das 7 colinas. Né? As 7 colinas clássicas de Roma são Aventino, Capitolino, Esquilino, Celiano, Palatino, Quirinal e Viminal. A cidade ela era chamada desde a antiguidade de Urbis Septicoles, não sei se é isso que se pronuncia, né? Mas significa a cidade dos 7 montes. Então é por isso que bate tão bem com o Vaticano, cara. Ele seria a mulher que está sentada aí nessas 7 colinas, que seria Roma. Mas tem mais. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Outra vez combinando com o tema, pois o Vaticano é uma cidade-estado com poder espiritual e político global. Reis aqui entenda que significam presidentes. E querendo ou não, é exatamente isso que vemos hoje. Então, eu não tô afirmando, tá? Mas que faz sentido, faz, cara. Ele é o primeiro papa americano da Olha esse Donald Trump. história. E o Trump é um presidente que tá fazendo história com seus acordos. Não, esse vídeo, e pra né? você que teve Assim, eu realmente não concordo com nada do vídeo, na verdade. paciência, né, de assistir até aqui, eu vou aqui tentar deduzir o restante do rosto que tá lá na revista, né? Então, Olha lá, tá vendo? É uma dedução o que ele mesmo está fazendo. aqui o Papa, o olho... Tipo assim, ó, ele falou que a boca parece com a boca do Papa. Então, tipo assim, aí disso aí deu início a tudo o que foi falado no vídeo. Mas essa boca, ela pode ser só uma boca. Acredito ser E é isso. do Elon Musk. Se você tiver dúvidas sobre isso, pode pesquisar. Você vai ver que tem esse formato de olho, né, bem específico, né? Que ali em preto e branco até parece meio O olho do Elon Musk. asiático, né? Mas não, pesquisa aí as fotos, cara. É o olho do Elon Musk. O outro aqui, né? Não, peraí, deixa eu olhar agora esse olho aqui. Acredito ser do Elon Não é do Elon Musk. Esse olho tá literalmente pra baixo, não tem nada a ver com o olho do Elon Musk. Se você tiver dúvidas sobre isso, pode pesquisar. Você vai ver que tem esse formato de olho, né? E o olho dele tem uma pontinha aqui, bem ó. específico, né? Que ali em preto e branco até parece meio asiático, né? Mas não, pesquisa aí as fotos, cara. É o olho do Elon Musk. O outro aqui, né? Eu espero que essa revista não acerte, pois tem um símbolo nuclear. Então, caguei grosso. Eu realmente cago grosso pra tudo isso, porque
são literalmente pessoas que eu não conheço falando um monte de coisa. Então, tipo assim, por que eu deveria me importar com um monte de pessoas que eu não conheço e que não importam pra mim falando um monte de coisa, entendeu? Pô, é isso que, na verdade, a gente precisa entender pra não cair na onda de hater na internet. Se uma pessoa que não conhece você e que, tipo, então não importa pra você, tipo assim, não conhece nada da sua vida, tá falando mal de você, por que você vai se importar com isso? Tipo, ela nem é importante, entendeu? Se fosse, sei lá, minha mãe falando coisas sobre mim ou alguma coisa assim, aí eu ia me importar, porque, porra, é a minha mãe, aí eu ia buscar saber. Mas é um monte de gente que, entendeu? Ali, né? Então vamos torcer pra que ela não acerte isso aí. Planeta Saturno ali bonitinho, obviamente não é o planeta Saturno, e sim a representação. Se algum mod falasse mal de você, aí era o esperado. Aí era o esperado. Eu vou ficar surpresa no dia que alguém chegar e falar: olha, esse mod aqui tá falando muito bem de ti. Eu vou achar esquisito. Certo, isso aí. Planeta Saturno ali bonitinho, obviamente não é o planeta Saturno, e sim a representação do deus, né, Saturno, que basicamente comia aí as crianças porque ele tava faminto. Era um deus que representava a fome. Cavalo vermelho, ali você pode ver que aparece mais uma região Mas do Oriente Médio. como Guerra. eu disse, é bonitinho. Obrigada por se importar e tal. Bonitinho, acho bonitinho mesmo. Muito legal e muito obrigada. Mas é porque eu tô acostumada com isso. Então tá tudo bem. Ok, exatamente o que tá acontecendo. Essa parte do mundo tá totalmente em guerra. Outra parte do mundo preto. O cavalo preto do apocalipse significa fome. Por enquanto, a maioria das pessoas, creio eu, né? Não sei. Não estão passando fome, mas as coisas estão ficando feias, né? Vocês sabem. E o nariz, né, cara? Que é o mais difícil de acertar. Eu vou chutar quem aqui, é tá? esse Vou chutar nariz? o Jared Kushner, né? Mas aí eu tô na frente do nariz. Olha lá o nariz. O sujeito mais esquisito do mundo, cara. Ele é extremamente poderoso e Ó, esse nariz aqui parece, tá? E parece literalmente a mesma foto que pegaram do nariz. Aqui eu acho que o JJ tá começando a pegar o negócio, tá? É literalmente o mesmo nariz. Que certa você queria ser assim. Aham. É, então. Se todo mundo fosse assim, tinha menos treta. Mas tá muito bonitinho, tá? influente, tá? Ele não aparece tanto, mas esses caras que não aparecem, você tem que tomar cuidado, tá? Que o livro de Daniel diz que o anticristo ele será um chifre que cresce aos poucos. Quando você vê, ele já vai estar grande. No fim, E esse aqui é judeu. Alcatra, esse aqui do nariz tinha que ser também, né? Tinha que ser o do nariz, o judeu. a gente conclui que é muito cedo pra confirmar alguma coisa ou acusar o Papa de ser o falso profeta. Mas é sempre legal a gente questionar determinadas coisas, né? Enfim, cara, o que você acha disso? Não esqueça do like, aqui foi o Ratão e até o próximo vídeo. É nóis, lapiseiro, ó. É nóis, JJ, é nóis. E se for o da Sakura e ela foi correndo pra mudar antes? Será? Shalom. Não concordo com nada do que ele disse, basicamente, só com o nariz. Mas foi um bom vídeo. Não, foi um vídeo. Ah, esqueci de dar o like. Vai, que dureza. Mas vamos lá, 8 Fala reis. do retorno Primeiro dela. tivemos o Pio Ah, deixa eu ver os comentários. Meu sonho é poder ver Jesus voltando para a Terra e quando ainda estiver vivo. Pô, isso aqui seria muito legal. Ninguém sabe quando lança vídeo, nível de qualidade. Vídeo top. Aí, eu pensei que ia ter mais discussões. Tá. Pô, JJ tava indo tão bem, falou do milagre de Fátima, Padre Pio. E do nada agora mete uma teoria sem sentido algum. Ai, ai. Foi o único comentário mais contrinha, assim.